grande mistério da origem da vida. Como ela surgiu? Pode ser que tudo tenha sido como mostrado nos filmes de fantasia. Uma vez, gigantes cinza-azulados pousaram no planeta e semearam a Terra com moléculas necessárias. Bem, a natureza e o tempo já levaram isso a uma conclusão lógica. Este cenário não parece tão fantástico contra, por exemplo, as realizações dos biotecnólogos modernos. Conheça. Este é o Genobot, um organismo programável assustador feito de células vivas, pode-se dizer, um robô biológico. Sob o microscópio, pequenos aglomerados se movem desordenadamente em um líquido na placa de Petri. Eles se movimentam, se auto-organizam e até carregam cargas. Mas se você virar o aglomerado, ele ficará deitado, como uma tartaruga virada de costas. Eles se assemelham a vermes planos microscópicos ou pequenos caracóis em seu comportamento, destacando-se pela complexa estrutura corporal, apesar do tamanho reduzido. Porém, a semelhança comportamental é ilusória, já que os coágulos contêm somente dois tipos celulares, células da pele e cardíacas de rãs. Primeiro, eles extraíram células-tronco de embriões de rãs e as diferenciaram em células cardíacas, que têm a capacidade de se contrair, e células da pele, que não possuem essa capacidade. Em seguida, eles uniram esses componentes ativos e passivos, aproveitando a tendência natural das células de se aderirem, encontrando células individuais no processo. Os aglomerados os reúnem em pequenos montes, e se você cortar o Xenobot ao meio, ele se reunirá novamente, como o T-1000 do filme Exterminador do Futuro 2. Mas talvez tudo aconteceu sem quaisquer tecnologias alienígenas, sem a intervenção de homenzinhos cinzentos, e a vida foi trazida para o terceiro planeta do Sol de uma maneira diferente. Afinal, a teoria da origem da vida na Terra, a partir do espaço, é bem desenvolvida por muitos cientistas. Por exemplo, uma sólida equipe científica internacional, liderada pelo imunologista australiano Edward Steele, com a participação do astrobiólogo Chandra Wickramasinghe, professor emérito da Universidade de Buckingham, diretor do Centro de Astrobiologia, publicou um artigo de revisão na revista, onde apresentou uma análise da hipótese da origem extraterrestre da vida na Terra. Começando em 1980, Wickramasinghe, um físico britânico, astrônomo e astrobiólogo, notou traços de matéria orgânica em cometas como sinais evidentes de vida microbiana. O cientista acredita que muitas características genéticas não poderiam ter surgido através de mutações aleatórias e considera a possibilidade de que cometas que atingiram a Terra continham biomateriais congelados. A prova de sua viabilidade foi um experimento de cientistas suecos para estudar tardígrados no espaço aberto. Os espécimes foram divididos em 3 grupos. Um deles, ao chegar à órbita, foi exposto às condições de vácuo e submetido à radiação espacial. Outro grupo foi exposto à luz ultravioleta, de 280 a 400 nanômetros. O terceiro grupo de animais experimentou a exposição total à luz ultravioleta de 160 a 400 nanômetros. Todos os tardígrados estavam em estado de anabiose. Após 10 dias no espaço aberto, praticamente todos os organismos estavam exaustos, mas os tardígrados a bordo da nave espacial retornaram ao estado normal. A maioria dos animais que foram expostos à radiação ultravioleta com um comprimento de onda de 240 nanômetros sobreviveu e provou ser capaz de reprodução. Apenas 12% dos animais da terceira grupo sobreviveram. No entanto, os sobreviventes conseguiram produzir descendência normal, embora sua fertilidade fosse menor do que a do grupo de controle na Terra. Este experimento provou que as tartarugas podem sobreviver nas condições do espaço. Simultaneamente, a revista Geoquímica et Cosmochemica Acta publicou resultados da análise de amostras de poeira coletadas por um dispositivo na superfície de um cometa. Nessas amostras, os cientistas da Universidade do Arizona encontraram minerais que só podem se formar na presença de água líquida. Aqui está outro fato. A análise espectral da cometa Galeia mostrou a presença de moléculas orgânicas,
Se adicionarmos a isso o fato já comprovado de que cometas podem conter água líquida, fica claro que a viagem para micro-organismos se torna bastante simples. Além disso, é visível no exemplo dos tardígrados que nem todos precisam de água para sobreviver tranquilamente no espaço. Esses pequenos animais, que surgiram no Cambriano, desafiam seriamente o pensamento tradicional. Suas qualidades espaciais são totalmente compatíveis com a evolução em condições extraterrestres e são incompatíveis com condições puramente terrestres, tanto com os modernos quanto com os de 500 milhões de anos atrás. Existem dados interessantes e uma questão que se tornou uma das primeiras memórias da humanidade. Existe vida em Marte? Quase meio século atrás, 2 módulos de pouso Viking se tornaram os primeiros dispositivos americanos da Terra a pousar em Marte. Eles fizeram as primeiras fotos de alta qualidade do planeta, estudaram as características geográficas do planeta e analisaram a composição geológica da atmosfera e da superfície. Mas o mais interessante é que eles também realizaram experimentos em busca de vida microbiana no solo marciano. No geral, esses experimentos para detectar vida produziram resultados inesperados e contraditórios. Um dos experimentos, o Labeled Release de Feller, mostrou que o solo marciano dá um resultado positivo para o metabolismo, mas nenhum vestígio de material orgânico foi encontrado. De onde poderia vir o metabolismo se não havia matéria orgânica? Gilbert Levin desenvolveu o protocolo deste experimento. Durante isso, ambos os aparelhos, Viking 1 e Viking 2, coletaram amostras do solo marciano. Eles introduziram uma gota de solução nutritiva diluída neles. Então, observaram o ar sobre o solo, esperando ver sinais de produtos metabólicos de decomposição. Como os nutrientes foram marcados com carbono 14 radioativo, se os micro-organismos no solo metabolizassem os nutrientes, eles deveriam produzir subprodutos radioativos como dióxido de carbono radioativo ou metano. Antes de iniciar o protocolo experimental, eles testaram nos solos mais diversos da Terra, em locais inóspitos para a vida, desde o Vale da Morte até a Antártica. Em todos os casos, os experimentos deram um resultado positivo, encontraram vida. Em seguida, como controle, os cientistas aqueceram as amostras até 160 graus Celsius para matar todas as formas de vida e obtiveram um resultado negativo, conforme esperado. Para confirmar que o procedimento experimental não produziria um resultado falso positivo, os cientistas o testaram em solo estéril, que também deu um resultado negativo. Por décadas, Gilbert Levin não foi autorizado a publicar um artigo científico revisando os resultados daquele antigo experimento, considerado um fracasso, e só conseguiu fazer isso recentemente. E não apenas porque a publicação científica de Gilbert Levin e Patricia Stratt foi, segundo os autores, tão meticulosamente revisada que é impossível encontrar falhas. Além disso, em 2014, o laboratório do rover Curiosity descobriu pela primeira vez moléculas orgânicas em Marte. O laboratório Sample Analysis at Mars detectou lá, especificamente, metano, hidrocarbonetos clorados e outras moléculas orgânicas. Outra descoberta importante foi feita por astrobiólogos da Universidade de Cardiff. Eles analisaram fragmentos de um meteoro que caiu no Sri Lanka em 29 de dezembro de 2012. A análise química mostrou uma densidade relativamente baixa do material, bem como um alto teor de carbono e compostos orgânicos. Com a ajuda da microscopia eletrônica, os cientistas conseguiram descobrir estruturas arredondadas dentro dos fragmentos do meteoro, com um diâmetro de cerca de 1/10 de milímetro, lembrando os zoocistos de algas. Na superfície das estruturas foram observados fios que podem ser os flagelos dessas algas. Como argumento a favor da origem extraterrestre das estruturas e não da contaminação já na Terra, os cientistas apontam sua localização na parte interna dos fragmentos do meteoro e o baixo teor de nitrogênio. E no ano de 2018 foi publicado um relatório de especialistas russos com os resultados da pesquisa de micróbios do pó espacial que se acumulou na parte externa do iluminador da Estação Espacial Internacional.
foram identificadas bactérias viáveis e para explicar como chegaram a uma altitude de 400 quilômetros acima da Terra, foram consideradas duas versões: o mecanismo hipotético do elevador ionosférico da Terra e o espaço como uma origem alternativa desses micróbios, a outro lado do processo. Afinal, os viajantes espaciais podem ser não apenas bactérias e fungos. Os cientistas estão seriamente considerando vírus como transportadores espaciais de vida. Por exemplo, existem estudos que sugerem que o chamado explosão cambriana, um aumento repentino na diversidade biológica de fauna com esqueleto há cerca de 540 milhões de anos, foi causado pela chegada de genes virais à Terra. Nos fósseis desse período, representantes de todos os tipos de animais existentes hoje, incluindo cordados, apareceram em um curto espaço de tempo. A análise da coevolução de retrovírus e seus hospedeiros terrestres e aquáticos mostrou que os vírus apareceram no oceano há 465 a 505 milhões de anos atrás, no início do Paleozoico. De acordo com os cálculos dos astrônomos, pouco antes da explosão cambriana, no final do período Ediacarano, a Terra foi submetida a um bombardeio de meteoritos e cometas, associado à passagem do Sistema Solar através de uma gigantesca nuvem molecular. Isso acontece com frequência em termos cósmicos, já que o Sol, ao girar em torno do centro da galáxia, passa por muitas nuvens moleculares gigantes. Este é um termo científico bem estabelecido. Apenas imagine a galáxia inteira, ou talvez até mesmo todo o grupo de galáxias, incluindo a nossa, pode compor uma única biosfera interligada e não apenas um setor espacial. Como resultado disso, de um lado, há extinções em massa e do outro, um preenchimento ativo do genoma da Terra com genes espaciais que são incorporados nos genomas terrestres e impulsionam a evolução adiante. E os vírus são candidatos ideais para tal incorporação. Eles compõem pelo menos 8% do genoma humano. Isso permite concluir que a seleção natural em humanos e seus ancestrais ocorreu em parceria com centenas de vírus. Sua viabilidade os torna praticamente indestrutíveis. No processo de evolução, alguns genes virais que se fixaram nos genomas de formas de vida celulares passaram a desempenhar funções importantes para o organismo, como a placenta, por exemplo. Este círculo vermelho à direita permite tanto às pessoas quanto a este ratinho iniciar a vida no útero da mãe. Possivelmente, este órgão notável nunca teria surgido se nossos ancestrais distantes não tivessem contraído uma infecção muito estranha. O gene PEG10, necessário para o desenvolvimento da placenta, aparentemente foi adquirido pelos antigos mamíferos de um elemento genético móvel chamado retrotransposon. O retrotransposon é algo como um vírus simplificado, quase perdendo sua infectividade. Ou seja, a capacidade de se transmitir de um hospedeiro para outro, mas ainda capaz de se multiplicar dentro das células do hospedeiro e incorporar suas cópias no genoma do hospedeiro. Eles geralmente são transmitidos hereditariamente, dos pais para os filhos, mas às vezes raramente. Ainda assim, é possível ser infectado por eles, como vírus. Este não é o único caso desse tipo. O retrotransposon conduz sua própria fermentação de linhagem de telomerase, da qual depende a restauração das extremidades dos cromossomos, que se encurtam após cada replicação. Aqui está outro exemplo, um dos genes que desempenha um papel chave na aprendizagem e memória, o gene. Este gene, semelhante a um vírus, é necessário para o armazenamento de longo prazo de informações no cérebro. A proteína se comporta como um vírus e serve como uma plataforma para a interação dos neurônios, como se abrisse uma janela, através da qual as memórias são solidificadas, e essa janela não pode ser aberta sem esse gene. Um grupo de cientistas, liderado por Jason Shepard, professor de neurobiologia da Universidade de Utah, que dedicou mais de 15 anos ao estudo de proteínas, acredita que o retrotransposon, um ancestral do retrovírus, entrou no organismo dos mamíferos milhões de anos atrás, o que levou ao desenvolvimento da proteína. Um rato que teve o gene desativado é incapaz de aprender e formar memórias de longo prazo. Procurando queijo em um labirinto, ela esquece o caminho no dia seguinte. Mas isso ainda não é tudo.
Os vírus não apenas conseguem se integrar muito bem ao genoma, mas também cooperar, se disfarçar e trocar mensagens entre si. Cientistas do Instituto Weizmann, liderados pelo genético microbiologista Rotem Sorek, fizeram essa descoberta e publicaram os resultados em uma revista. Os autores da pesquisa sugerem que uma das proteínas serve como meio de comunicação entre os vírus, alterando seu comportamento. Após 2 anos e meio de experimentos com bactérias de varas de feno, eles identificaram essa substância. Era uma proteína viral que se destacava dos bacteriófagos mortos das bactérias. Aliás, se você olhar para como os bacteriófagos se parecem e o que fazem, ou seja, vírus que infectam células bacterianas, a questão da origem extraterrestre desses mecanismos monstruosos parece nem vale a pena. Então, a proteína de comunicação dos bacteriófagos representa um peptídeo viral, que consiste em 6 aminoácidos e é produzido quando o fago infecta o organismo com bactérias, e sinalizam para outros fagos que o hospedeiro está infectado. Quando o número de peptídeos de sinalização e, portanto, de células capturadas atinge um nível crítico, todos os vírus, como se por comando, cessam a atividade ativa e se escondem. Sem essa manobra enganosa, as bactérias poderiam organizar uma resistência coletiva ou morrer totalmente, impossibilitando os vírus de parasitá-las ainda mais. Os vírus adormecem a vigilância de suas vítimas e dão a elas tempo para se recuperar. O peptídeo que os ajudou a fazer isso foi chamado de arbitrium, decisão. Estudos posteriores revelaram que os vírus podem tomar decisões ainda mais intrincadas. Eles podem se sacrificar durante um ataque à defesa imunológica da célula para assegurar o êxito da segunda ou terceira onda invasora. Eles são capazes de se mover coordenadamente de célula para célula em vesículas de transporte, em vesículas, trocar material genético, ajudar uns aos outros a se disfarçar do sistema imunológico, cooperar com outras cepas para aproveitar suas vantagens evolutivas. É bem provável que esses exemplos surpreendentes sejam apenas a ponta do iceberg. E até surgiu uma nova ciência para estudar a vida social dos vírus, a sociovirologia. Não estamos falando que os vírus possuem consciência. As relações sociais, a comunicação, decisões coletivas, coordenação de ações, ajuda mútua e planejamento podem ser considerados características de uma vida inteligente. Aqui está o exemplo mais malévolo. Sob a casca do famoso esfera, com ventosas, há uma curta molécula de ácido ribonucleico com uma cadeia de 29.900 nucleotídeos. Para comparação, nosso DNA tem mais de 3 bilhões desses nucleotídeos, uma construção simples se comparada. Mas o vírus não precisa ser complexo. O importante é se tornar um componente-chave de um sistema complexo. Os vírus podem ser comparados aos piratas somalis que capturaram um enorme petroleiro com um pequeno barco. Eles não precisam de todo o algoritmo para controlar a célula capturada. Um código curto é suficiente para fazer todo o sistema operacional da célula trabalhar para ele. Para essa tarefa, seu código é perfeitamente otimizado. Dentro da célula, o vírus se reproduz tanto quanto os recursos do sistema permitem. Em um sistema simples, ele é capaz de se dividir e controlar processos de troca. Em um complexo, como o corpo humano, por exemplo, pode ativar opções adicionais. Por exemplo, alcançar um nível de processamento de informações que beira a vida inteligente. Mas por que os vírus precisam disso? Sacrificar-se, ajudar uns aos outros, aperfeiçoar o processo de comunicação. Qual é o objetivo deles, se não são seres vivos? Surpreendentemente, a resposta está diretamente relacionada a nós. Em grande parte, um vírus é um gene. A primeira tarefa de qualquer gene é se copiar ao máximo para se espalhar no espaço e no tempo. Mas nesse sentido, um vírus é pouco diferente de nossos genes, que também estão preocupados, acima de tudo, com a preservação e a replicação das informações registradas neles. Na verdade, as semelhanças são ainda maiores. Nós somos um pouco vírus. O corpo humano acumulou cerca de 88 mil elementos retrovirais com os quais nossos ancestrais foram infectados em algum momento.
Agora eles compõem 30 a 50 famílias, que são divididas em quase 2 dúzias de grupos e subgrupos. De acordo com os cálculos dos geneticistas, o último retrovírus que conseguiu se tornar parte do nosso DNA infectou a população humana cerca de 150 mil anos atrás. Então nossos ancestrais passaram por uma pandemia. O que os vírus relíquias estão fazendo agora? Alguns não se manifestam de forma alguma, ou, mais precisamente, não sabemos sobre essas manifestações. Outros estão trabalhando muito bem, como temos certeza. Protegem o embrião humano de infecções, restauram as replicações, cromossomos, participam no pensamento e na memória. Mas talvez a missão dos vírus seja muito mais significativa? Antes, acreditava-se que as bactérias eram apenas prejudiciais, mas descobriu-se que elas são úteis e, muitas vezes, essenciais para a vida. Da mesma forma, talvez em breve paremos de demonizar os vírus. Frequentemente, eles nos trazem doenças e morte, mas e se o objetivo de sua existência não for a destruição da vida, mas a evolução direcionada? Afinal, exercemos influência evolutiva uns sobre os outros, não apenas como fatores ambientais. Nossas células participam diretamente na montagem e modificação do ácido ribonucleico viral, e os vírus interagem diretamente com os genes de seus hospedeiros, inserindo seu código genético em suas células. Acontece que o vírus é uma das maneiras de nossos genes se comunicarem com o mundo ao redor. No entanto, é difícil se livrar da ideia de que os vírus, inclusive, podem chegar não apenas no topo de cometas, mas também em uma xícara como essa. Afinal, não apenas bactérias, vírus e moléculas orgânicas podem ser trazidos, mas também organismos quase prontos. Por exemplo, uma grande quantidade de fatos aponta para a origem extraterrestre de polvos, lulas e outros moluscos cefalópodes superiores. Um cérebro ampliado, um sistema nervoso sofisticado, olhos de câmera complexos, corpos flutuantes incomuns, mudando de forma e cor instantaneamente. Todos esses fatos são muito difíceis de explicar pela evolução padrão e gradual. Vale a pena mencionar o fato de que os polvos editam ativamente seu ácido ribonucleico. Com o conservadorismo excepcional do DNA, a maioria dos animais desenvolve mutações espontâneas no DNA que determinam seu desenvolvimento futuro. No entanto, lulas e polvos são capazes de alterar seu ácido ribonucleico de forma direcionada para se adaptar melhor ao seu ambiente. Essas modificações afetam a produção de proteínas, permitindo que o organismo se ajuste melhor às condições existentes, sem recorrer a mutações reais no genoma. Ainda em 2015, os cientistas descobriram que a lula pode editar até 60% do ácido ribonucleico do seu sistema nervoso, tentando se adaptar melhor à temperatura variável. E recentemente, uma análise de milhares de amostras de ácido ribonucleico mostrou que habilidades semelhantes também existem em polvos e caracóis marinhos, que vivem principalmente em mares quentes perto da costa. Existem muitas teorias sobre a origem do homem até hoje, mas 3 delas são as mais populares. São a teoria da evolução, o criacionismo e a versão extraterrestre ou cósmica. Vamos olhar para os fatos que permitem uma visão diferente sobre as visões comumente aceitas sobre a origem do homem. Existe a teoria aquática ou a teoria do macaco aquático. Como a teoria da savana é apenas uma hipótese, mas ainda assim explica alguns aspectos do desenvolvimento humano. De acordo com ela, ao sair das selvas, nosso ancestral não foi para a savana, mas para o mar, rio, lago, mergulhar e nadar. Aqui estão algumas características humanas associadas à teoria aquática. Os humanos modernos podem mergulhar graças ao controle voluntário da respiração. Além disso, os humanos têm o chamado reflexo de fechamento das vias aéreas quando submersos na água. Este reflexo é acionado automaticamente quando a água atinge o rosto. A traqueia não é separada do esôfago, garganta baixa. Apenas mamíferos aquáticos, como as focas, apresentam uma estrutura semelhante. Isso permite controlar a respiração, retê-la e mergulhar. A necessidade vital do organismo humano em consumir iodo e cloreto de sódio é encontrada em abundância em produtos marinhos. A falta de iodo nos alimentos consumidos pode levar a doenças da tireoide.
A culinária japonesa é um exemplo de como os presentes do mar podem fornecer uma alimentação completa. Cerca de 7% das pessoas nascem com membranas entre os dedos dos pés. O ser humano tem uma membrana entre o dedo indicador e o médio, diferente dos primatas. A presença de verniz fetal em recém-nascidos também é característica de mamíferos marinhos, mas não de primatas. A presença do reflexo de natação em recém-nascidos, que é um atavismo no homem moderno. Um grande volume de glândulas adiposas nas mamas é uma característica exclusivamente humana. Isso pode ser explicado pelo fato de que o leite deveria reter calor em água fria. Os primatas têm glândulas mamárias pequenas e sem tecido adiposo. Tudo isso é bom, mas talvez o hidropiteco não tenha nadado neste planeta, ou não importa onde ele nadou, o importante é que ele serviu como doador de material genético. Uma série de documentos históricos atesta a origem cósmica do homem. Na mitologia suméria, o processo de criação do homem é descrito em detalhes. De acordo com as fontes, no início, os deuses governavam o mundo, na interpretação moderna, representantes de civilizações extraterrestres que se pareciam com humanos. Eles vieram do céu para a Terra, para a colonização da qual era necessário muito esforço. O deus Enki sugeriu criar o homem para transferir para ele o peso do trabalho. Um dos deuses foi condenado à morte. Pegaram seu material genético e, como dito na fonte, sua carne e sangue foram misturados com argila. Do material resultante, foi criado o primeiro homem, semelhante aos deuses, mas sendo um servo para eles. Portanto, a expressão escravo de Deus tem um sentido bastante literal. Em outros textos antigos, também é comum encontrar menções a seres semelhantes aos humanos, criados por Enki e pela deusa mãe. E aqui está o interessante. Os resultados da análise do DNA mitocondrial mostraram que todos os humanos são descendentes de uma única mulher que viveu cerca de 200 mil anos atrás, chamada de Eva mitocondrial. As últimas pesquisas científicas indicam que existem 22 genes no corpo humano que não são encontrados em outros habitantes da Terra. Perfitoran, ou sangue azul, criado no início dos anos 80 do século XX, é adequado para todas as pessoas, sem exceção. É possível que, em tempos antigos, o termo sangue azul era usado literalmente, referindo-se a representantes de outros planetas. O sangue humano, como a maioria dos animais, é vermelho devido à presença de íons de ferro no pigmento respiratório da hemoglobina. Mas existem organismos que têm hemocianina, baseada em cobre, em vez de hemoglobina. O sangue desses seres é de cor azul, como alguns insetos e moluscos. Segundo uma das versões, no planeta, de onde vieram os deuses, há mais cobre do que ferro. E a evolução lá ocorreu de tal maneira que o cobre foi usado para transportar gases e nutrientes no sangue. A temperatura corporal de 36 graus e 6 décimos de grau Celsius também não é coincidência, pois é precisamente a essa temperatura que a água tem a menor capacidade térmica. Vamos voltar ao gráfico. Para manter a 36,6 graus Celsius, é necessário menos calor do que em outras temperaturas. Assim, menos alimento significa menos estresse nas células e no organismo como um todo. Essa temperatura é baixa para a destruição de vírus, mas para isso, existe um mecanismo para aumentar a temperatura para 40 graus e acima, quando muitas bactérias e vírus morrem. O homem não foi criado para viver em condições terrestres, como evidenciado por sua incapacidade fisiológica. Especialistas notam poucas inconsistências desse tipo. Porque, por exemplo, a evolução deu ao homem cabelos que crescem constantemente na cabeça para sobreviver. Mas isso é absurdo. Imagine uma criança, um homem primitivo, a quem, na ausência de tesouras, os cabelos atrapalham a visão, o movimento, a fuga. É impossível explicar a evolução do crescimento constante e bastante rápido do cabelo na cabeça. Afinal, se ocorrer alguma anomalia, como com este macaco sem pelos, a pelagem é completamente perdida em todo o corpo. Desapegar-se dos parentes para uma mulher é muito mais difícil do que para a maioria dos animais, e o período de incapacidade de um recém-nascido humano é anormalmente longo em comparação com o mesmo mundo animal. Dores nas costas e outros problemas músculo-esqueléticos estão relacionados à má adaptação do esqueleto.
Nas condições planetárias atuais, o homem quebra os limites, caindo da altura do seu próprio crescimento, o que não é observado em animais. Um ser humano só pode existir sem roupas em uma faixa extremamente estreita, de temperaturas de 20 a 26 graus. O sistema de termorregulação baseado na transpiração, ou seja, a roupa é obrigatória. E um revestimento de cabelo completo não é esperado. Isso é uma questão não resolvida pelos evolucionistas. Para onde foi o revestimento de cabelo completo? As tempestades magnéticas e as mudanças nas frequências de ressonância de Schumann afetam significativamente os seres humanos. A respiração, durante longas corridas, se acelera tanto que claramente falta oxigênio para todos os processos metabólicos do corpo. O corpo biológico foi projetado para uma composição atmosférica e um regime de sono e descanso diferentes dos atuais. O ritmo circadiano humano não equivale a 24 horas. Pessoas que ficam em isolamento total por muito tempo, como espeleólogos, geralmente passam para um ciclo diário mais longo de 26 a 32 horas. Além disso, é conhecido um caso de ritmo quase diário de 56 horas. Essa peculiaridade misteriosa dá base para acreditar que um dia de 24 horas não é natural para o corpo humano. Se pudéssemos encolher ao nível nano e adentrar uma célula viva, veríamos motores elétricos, esteiras, linhas de montagem e até robôs caminhantes. Segundo biólogos, aproximadamente 40 máquinas moleculares conhecidas operam em uma célula viva. Eles transportam cargas ao longo de trilhos moleculares, atuam como interruptores de processos químicos. Máquinas moleculares geram energia para sustentar a vida, contrair músculos e construir outras máquinas moleculares. Por exemplo, a adenosina trifosfato síntese protônica é o menor motor elétrico biológico na natureza viva, com apenas 10 nanômetros de largura. Com sua ajuda, os organismos vivos produzem adenosina trifosfato, que é composto de adenosina, acumulando muita energia. Essa energia conservada é necessária para alimentar as mais diversas reações bioquímicas. A quinesina é um motor molecular linear que se move ao longo da célula, ao longo dos trilhos de fios poliméricos. Como um carregador de porto, ele transporta todas as possíveis cargas de mitocôndrias, lisossomos, usando moléculas de adenosina trifosfato como combustível. A quinesina se assemelha externamente a um boneco de brinquedo feito de cordas finas trançadas. Enquanto isso, se uma extremidade gasta energia da molécula de adenosina trifosfato durante o movimento, a outra libera um componente para a formação de energia de adenosina difosfato. No final, temos um ciclo contínuo de fornecimento e gasto de energia para trabalho útil. Conforme a pesquisa, a quinase é capaz de subir de forma ágil pela célula com suas pernas em forma de corda. Dando um passo de apenas 8 nanômetros por segundo, ele se move por distâncias gigantescas em termos celulares de 800 nanômetros, ou seja, dá 100 passos por segundo. Tente imaginar tais velocidades no mundo humano. A cinesina transporta cargas dentro da célula, caminhando pelos trilhos de microtúbulos. Tudo isso parece ser o resultado de uma civilização que aprendeu a criar vida artificial. E as pesquisas recentes confirmam que isso é totalmente possível. O homem é capaz de criar nanorobôs artificiais que, no futuro, poderão viver e trabalhar no mundo intracelular. Ainda no início dos anos 90, cientistas ingleses da Universidade de Sheffield criaram o primeiro motor molecular sintético, um dispositivo em que ocorre o movimento espacial de moléculas. Para sua criação, eles utilizam rotaxano, uma substância artificial onde uma molécula em anel é enfiada em uma linear. Em 2010, bioengenheiros americanos, liderados por Milan Stoyanovich, criaram um nanorobô molecular capaz de se mover ao longo do DNA. No experimento, os cientistas rastrearam como o nanorobô deu 50 passos sozinho e se moveu 100 nanômetros. O robô, que se parece externamente com uma aranha, pode executar autonomamente vários comandos como andar, virar e parar. E depois de 3 anos, bioengenheiros ingleses e escoceses, sob a liderança de David Leia, conseguiram criar o primeiro transportador molecular de nanomáquinas do mundo, capaz de montar peptídeos, proteínas curtas. Na natureza,
Essa tarefa é realizada pelos ribossomos, organelas celulares. Bioengenheiros criaram uma máquina baseada na molécula de rotaxano, capaz de montar uma proteína com propriedade específica a partir de aminoácidos individuais em seu eixo. Portanto, se cientistas terrestres podem criar vida artificial, por que seria inacessível a outras civilizações? Sob essa perspectiva, os diálogos sobre o Criador ganham um sentido levemente distinto, concorda? Mas devemos dar um passo atrás e fazer a pergunta principal. Mesmo se a única biosfera não for o nosso pequeno planeta, nos confins da Via Láctea, mas um conjunto inteiro de galáxias com bilhões e bilhões de planetas habitados, então onde está a origem? Onde está aquele sistema estelar com o qual tudo começou? E como exatamente tudo se encaixou tão bem lá que a vida acabou se espalhando em uma escala cósmica? Afinal, existem atualmente várias teorias científicas principais sobre a origem da vida. E cerca de 2 vezes mais teorias não científicas. Isso inclui a sopa primordial e a origem da argila, não a água, onde o ambiente ideal para o acúmulo e a complexidade de moléculas orgânicas complexas é determinado por minerais argilosos. Isso se deve ao nascimento da vida no fundo do oceano, perto dos fumódromos negros, onde a radiação mortal do jovem Sol não poderia alcançar. Isso inclui protocélulas, a versão ácido ribonucleico e até mesmo o surpreendente endossimbiose. Ainda no final do século, notou-se que os cloroplastos, organelas da célula vegetal, responsáveis pela fotossíntese, se replicam separadamente da própria célula. Logo surgiu a hipótese de que os cloroplastos são simbiontes de bactérias fotossintetizantes que foram engolidas pelo hospedeiro e permaneceram vivendo aqui para sempre. Mais tarde, a hipótese da endossimbiose foi expandida para incluir as mitocôndrias, organelas que consomem oxigênio e fornecem energia para todas as nossas células. Até hoje, essa hipótese ganhou o status de uma teoria completa, comprovada várias vezes. Basta dizer que as mitocôndrias e os plastos têm seu próprio genoma, mecanismos de divisão mais ou menos independentes da célula e seu próprio sistema de síntese de proteínas. Na natureza, foram encontrados outros endosimbiontes, que não têm bilhões de anos de evolução conjunta e estão em um nível menos profundo de integração na célula. Por exemplo, algumas amebas não têm suas próprias mitocôndrias, mas têm bactérias incorporadas que desempenham seu papel. A hipótese sobre a origem endossimbiótica de outros organelos, como peroxissomos, retículo endoplasmático e até o núcleo celular. Podemos examinar todas essas versões detalhadamente em um próximo episódio. Se isso for interessante para você, deixe-nos saber com um like e um comentário e ative as notificações para não perder nada. Por hoje é só. Agradecemos a avaliação do vídeo e os comentários dos biólogos evolucionistas avançados. Até breve!